Olá, eu sou a Cat Lopes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Deus Ouve Elas, nessa nossa versão de férias, Deus e eu. Que bom ter a tua companhia, que nós possamos passar aí uns minutinhos compartilhando da palavra de Deus e com o coração aberto para sermos transformados por ela. Nós vamos hoje ler um textinho que eu separei para vocês, que vocês encontram no devocional Deus me ouve. E o título diz assim, o tema diz assim: Inspiração para transpiração. O nosso texto base está lá em Tiago 1:22, que diz assim: Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. E a Julie, que escreve esse devocional, ela nos conta o seguinte: Gosto muito de visitar belos jardins. Eles me inspiram. Fazem-me querer criar algo igualmente belo em meu jardim. Mas, na jardinagem, tenho dificuldade em passar da inspiração para a transpiração. Minhas grandes ideias não se concretizam facilmente porque não invisto tempo e energia suficientes para torná-las realidade. Isso também pode acontecer em nossa vida espiritual. Nós podemos ouvir testemunhos de outras pessoas e nos maravilharmos com a obra que Deus está fazendo na vida delas, mas temos dificuldade de encontrar tempo ou fazer o esforço para ir até o fim. Tiago descreveu tais cristãos como sendo semelhantes àqueles que olham em um espelho, se enxergam, mas nada fazem para consertar o que está errado. Eles ouvem a palavra, mas esse ouvir não se transforma em ação. Tiago diz que precisamos agir, não apenas ouvir. Quando deixamos de simplesmente inspirar para ouvir sobre o bem que está sendo feito por outros para transpirar ou realmente agir e praticar boas obras, a palavra de Deus implantada no coração florescerá, tornando-se um belo jardim de fruto espiritual. Que palavra, hein, queridos? Eu, lendo esse texto, rapidamente me lembrei, né? Estamos aí início de ano, e eu me lembrei das nossas famosas listas de prioridades para o ano. E principalmente para aqueles que passam na igreja, a virada do ano, né? Tem essa sugestão. Eles recebem um papel, recebem ali algo para escrever, e ali eles colocam o que eles querem fazer. A gente coloca os sonhos, nós colocamos aquilo que nós queremos melhorar, os nossos desejos, nossos pedidos de oração. E esse texto vem justamente para nos confrontar em relação a esta lista de prioridades. Foi pensando nisso que eu trouxe esse texto para nós meditarmos um pouquinho nele hoje. E que ao final, né, dessa nossa conversa, de repente você possa estar revendo essa sua listinha de prioridades do ano, já com esse olhar um pouquinho diferente para si e aquilo que nós realmente devemos mudar, mudar e melhorar, né, como cristãos. Eu achei bem interessante esse exemplo que a Julie traz, né, sobre o jardim. E quantos de nós, né, somos assim, vemos um vídeo no YouTube, ou nós gostamos de algo, a gente toma muito conhecimento, assiste muita coisa, lê muita coisa, mas na hora de colocar em prática a gente vê que não é exatamente tão fácil como aquilo que a gente viu, né? No meu caso, ao contrário da Julie, eu tento fazer a minha própria make. E assisto um monte de vídeos, né? Mas na prática nunca consigo fazer aquele delineado nos olhos, nunca consigo combinar aquele monte de base, e eu saio só de fato com protetor solar de casa e, e tá ótimo. Mas porque na prática a gente percebe o quão diferente é. As pessoas que estão por trás dessas produções, né, elas, além de serem profissionais nisso, especialistas no assunto, elas tiveram tempo ali de editar, de fazer, né? E a gente se inspira com aquilo e na hora de colocar a mão na massa nem sempre sai do jeito que nós gostaríamos. Mas para a nossa vida espiritual, nós temos o Espírito Santo, que nos ensina, que nos conduz, e quando a gente se dispõe a aprender e se dispõe a sermos diferentes, nós temos aí a ajuda, o auxílio dele, e que mestre nós temos, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje.
Para quem já nos acompanha aqui, sabe que Spurgeon é um dos nossos queridinhos aqui no Ministério Pão Diário, né? Nós publicamos vários sermões dele, nós temos a Bíblia do Spurgeon, enfim, temos vários escritos dele aqui publicados, e entre eles, Spurgeon fala um pouco desse texto de Tiago 1:22, e para aqueles, né, que de repente não têm a Bíblia aí pertinho para acompanhar o texto, eu quero ler o texto completo de Tiago 1:22-25, que diz assim: Mas sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque se alguém ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha no espelho o seu rosto. Porque ele se olha, vai embora e logo esquece sua aparência. Mas aquele que observa atentamente segundo a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera nela, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado no que faz. Tiago 1:22-25. E nesse texto, Spurgeon, ele separa, ele divide em duas classes de ouvintes. A classe que não é bem-aventurada e a segunda, como o texto diz, aquele que é bem-aventurado no que faz. Da classe que não é bem-aventurada, são aqueles que escutam, mas são descritos como ouvintes que não são bem-aventurados. Eles escutam com bastante regularidade, outros muito raramente, alguns só para passar o tempo, outros escutam com muita atenção porque apreciam uma boa conversa, mas nada disso gera atos, nada disso gera transformação, gera prática. E dentre eles, então, a gente pode destacar aí aqueles que enganam-se a si mesmo porque conhecem a palavra e conhecem muito bem a palavra. Estudam, são frequentadores dos cultos de ensino, leem vários livros e, enfim, conteúdo é o que não falta. Mas não conseguem colocar em prática todo esse conteúdo. Tudo aquilo que eles aprenderam, eles não conseguem colocar em prática. Pelo contrário, vamos dizer assim, que sobe para a cabeça, né? Esse conteúdo todo adquirido, esse conhecimento todo adquirido, a ponto já de se acharem são melhores que os outros, não conseguem nem, ao se olharem no espelho, não conseguem nem enxergar os seus próprios defeitos. Tudo que eles aprendem não gera arrependimento. E a palavra de Deus nos diz, né? Que é necessário que a gente nasça de novo, que nós precisamos estar em Cristo, porque se nós não estamos em Cristo, nós estamos perdidos. Então não adianta nós termos todo esse conhecimento, já lemos a Bíblia 1 milhão de vezes, mas se tudo isso não gerou transformação em nós, a gente continua cometendo os mesmos atos, os mesmos pecados, e isso não gera transformação de vida. Uma outra classe de ouvintes, né, que são aqueles que são os ouvintes superficiais, que não se permitem serem transformados. É aquele homem que se olha no espelho, né, como o texto diz, lembre-se do texto, como o texto diz, um homem que se olha no espelho, mas ele não foca, ele não vai fundo. Ele olha, quando começa a enxergar alguma coisa, já passa a make ali, a pessoa já põe uma máscara e não deixa o Espírito Santo agir, não deixa o Espírito Santo tratar, né? Mais uma vez aqui nós temos que a palavra diz, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra partindo desde a alma e o espírito, as articulações e a medula, ou seja, a palavra de Deus ela vai fundo na nossa alma, ela revela quem nós realmente somos. Mas o ouvinte superficial, ele não se permite passar por essa transformação, ele não permite que o Espírito Santo venha trazer à tona, nesse reflexo do espelho, tudo aquilo que ele precisa mudar. Então, quando chega esse momento, para. Um outro ouvinte são aqueles que não refletem. E esses que não refletem são aqueles que escutam, que olham para si e vão, e saem. Eles adquirem todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, mas eles não param,
eles não fazem uma reflexão em cima de tudo aquilo que eles estão aprendendo, de tudo aquilo que eles estão ouvindo, que eles estão lendo. E, novamente, não há transformação. O Espírito Santo não encontra espaço para que ele consiga se enxergar nesse espelho e ver aquilo que ele precisa mudar. Também tem os ouvintes que são muito esquecidos. Esses são aqueles que esquecem daquilo que Deus fez. Ou aqueles que se esquecem o quanto a vida deles era pecaminosa, o quanto eles estavam num lamaçal, e Deus tira eles de lá e agora eles já são santos barra julgadores. Né? Quando olham para um outro pecador, eles já olham com um olhar de superioridade. Esquecem da onde Deus tirou eles. E isso é muito grave. Isso é um pecado muito grave, porque isso nos afasta de cumprirmos o ID de Jesus, que é levar o evangelho, que é anunciar a Cristo. E nós anunciamos a Cristo para quem? Para aqueles que não conhecem, assim como nós um dia não conhecíamos. Quando a gente se coloca nesse lugar de patamar mais alto, de degrau mais alto, de superioridade, isso nos afasta das outras pessoas. Porque muitos podem olhar para nós e falar, eu não quero ser como ele. Porque antes estava lá, ó, bebia, tinha vícios e etc, etc, tem uma lista. Mas agora porque não faz mais isso, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos lembrar que constantemente nós precisamos da misericórdia de Jesus, do sangue de Jesus que nos limpa e nos lava de todo pecado, somente o sangue de Jesus. E isso é todos os dias. Eu posso não cometer mais X pecado, mas eu cometo Y. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Não existe pecadinho, pecado, pecadão, né? Tudo é pecado diante de Deus. Nós precisamos ter cuidado para não sermos esse tipo de ouvintes. Nós ainda podemos citar alguns outros, né? Aqueles ouvintes que só são admiradores do Evangelho, aqueles ouvintes que são afetuosos, outros que só são apegados, outros que só têm a prática da religiosidade, né? De ir ao culto, de orar por questões de tem que fazer, né? Não existe paixão, não existe amor, não existe esse relacionamento com Deus, como nós comentamos em toda a nossa temporada, né, sobre oração, faz assim por mero protocolo. E nós precisamos estarmos com os nossos ouvidos sensíveis à orientação do Espírito Santo, para nós não sermos esquecidos daquilo que Deus fez. E nesse início de sermos esquecidos, nós também comentamos na nossa temporada sobre oração, de não nos esquecermos daquilo que Deus fez de milagres na nossa vida, né? Os nossos altares de oração. O Espírito Santo nos lembra que Deus nunca nos deixou só, e que a gente também não possa se esquecer daquilo que Deus fez conosco, que está conosco. Possamos ser encorajados pelo Espírito Santo a olharmos sempre para Deus, porque vem dele toda a transformação para a nossa vida. Mas há também, né, por fim, a classe daqueles que são bem-aventurados. E quem são esses? O texto diz assim, mas aquele que observa atentamente segundo a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera nela, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado no que faz. O ouvinte bem-aventurado é aquele ouvinte atento, aquele ouvinte ávido, o humilde, aquele que não olha sobre a superfície da lei, né, e segue adiante, mas fixa o olhar para ela e enxerga que nela há liberdade, que em Cristo nós somos livres. É o ouvinte reflexivo, é o ouvinte estudioso, sim, mas que não estuda apenas para ter conhecimento e dizer para as pessoas que eu fiz ou deixei de fazer, né? Mas é aquele que através de tudo aquilo que absorve, de todo esse conhecimento, se coloca aos pés de Deus
mediante o ensino do Espírito Santo, descobre qual é o plano de Deus para sua alma. Quando olha para o Evangelho, né, vê que não está numa prisão, não está numa prisão de regras, mas sim que ali ele tem liberdade, não libertinagem. E essa liberdade, ela nos aproxima de Deus, né? Quem escuta o Evangelho retamente, logo descobre que há algo nele que removerá cada grilhão de sua alma. Assim, finaliza aqui esse texto do Spurgeon, essas orientações dele para nós. Eu espero, queridos, que você, ao final de tudo isso que nós compartilhamos aqui juntos, você possa rever a sua listinha de final de ano e que, antes de você escrever, que você tenha esse momento. Como o texto diz, pare, se olhe no espelho. Né? Se preciso for, num espelho físico mesmo, né? Para você ter esse momento de prática, de se olhar. E que o Espírito Santo vá fundo na sua vida, vá fundo na nossa vida, para que a gente possa colocar nessa nossa listinha que nós vamos buscar primeiramente o reino de Deus. Vamos buscar sermos transformados e vamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. E ao buscarmos o reino de Deus e ao buscarmos que Deus, ele trabalhe na nossa vida e que nos use, né? Como diz a palavra, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você tenha aí um ano abençoado, que você tenha um ano onde o Espírito Santo possa te encorajar, que a sua fé seja fortalecida, que você possa olhar para Deus não apenas no desespero, mas em todos os momentos, porque Ele nos ouve, Ele te vê, e que esses seus momentos a sós com Ele possam aí ser cada vez maior, esse tempo de reflexão na palavra, de degustar a palavra, esse tempo de oração, de comunhão, de intimidade com Deus, também possa estar aí nessa tua lista de prioridades para este ano. E que você possa aí nos fazer companhia durante todo este ano. É sempre um prazer estar com vocês. E claro, não posso me despedir sem antes deixar para vocês aí uma sugestão de livro. E na verdade a minha sugestão é um combo que tem 4 livros. O Ministério Espondiário traz aí um lançamento para 2022, que é a coleção Legado da Fé, aonde esse combo tem o Rendição Absoluta de Andrew Murray, em Totalmente pela Graça de Charles Spurgeon, Respostas à Oração de George Miller e A Imitação de Cristo de Thomas de Kempis. É um livro que com certeza vai estar edificando a sua vida, onde você vai ter bastante conteúdo para colocar em prática em 2022. Que Deus vos abençoe e até a próxima!